Olá, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu tô aqui, de castigo, em casa ainda, né? Por conta da pandemia. Bom, e como eu prometi, tá aqui o meu videozinho de explicação. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Até agora, nós começamos a tratar um assunto no nosso material do colégio que diz respeito à inferência. Isso mesmo, inferência. Que é isso, Patrícia? Inferência? Nunca ouvi falar. Vamos dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei para vocês? Então, olha só. Anotações da professora. Eu disse que inferência está ligado ao ato de inferir, que é deduzir. Então, olha só. Inferir, deduzir. Envolve a sua bagagem e o seu conhecimento de mundo. Bom, se inferir é deduzir e envolve o seu conhecimento de mundo, diz respeito à leitura de texto e interpretação, certo? Então vamos pensar o seguinte, se a minha bagagem de mundo interfere na minha interpretação de texto, significa que inferir é ler algo que não está escrito verdadeiramente no texto. É algo que o autor obrigatoriamente pode não ter escrito ali, certo? Ele pode estar tentando deixar uma mensagem para você nas entrelinhas. Mas para chegar a essa mensagem é preciso desenvolver o seu raciocínio lógico. A inferência sempre vai estar ligada à interpretação dos textos, certo? E, olha só aqui, a questão das premissas. Nós temos que ter premissas para conseguir inferir. E aí, que tipo de premissas eu tenho? Eu tenho premissas que podem ser verdadeiras, eu tenho as altamente prováveis, que principalmente envolvem a tudo que diz respeito ao comportamento humano, né? E as pouco prováveis ou falsas. Lembro-me muito bem que eu falei na aula que as falsas ou pouco prováveis são aquelas que hoje em dia, diante da tecnologia, nós muitas vezes chamamos de fake news, né? Aquelas ideias vendidas ou veiculadas aí, né, pela mídia, de maneira a nos levar a ter conclusões ou a seguir raciocínios referentes ao pensamento de uma outra pessoa, ou de outras pessoas, ou de um grupo de pessoas, mas usando de informações falsas, certo? Então, inferir é deduzir, é compreender, é interpretar, é ler as entrelinhas de um texto. Para inferir em um texto, para fazer a inferência de um texto, é necessário que você tenha conhecimento de mundo. Então, nono ano, presta atenção. Nada de ficar alienado sem saber o que está acontecendo no mundo, certo? Preste atenção. É sua obrigação saber o que acontece fora da bolha, certo? Então, muita informação, muita notícia, leiam coisas diversas, discutam, ou pelo menos ouçam as pessoas ao redor falando sobre o que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante para que você consiga inferir adequadamente. Mais adiante no nosso material, a gente começou a falar de inferência e de premissas e tudo mais. Por quê? Porque nós estávamos falando sobre um texto, A Carta Roubada, né, do Edgar Allan Poe, que é um conto, né, um conto de mistério e raciocínio, é um conto policial, né, de mistério e raciocínio, e que traz aí uma característica muito específica desse tipo de narrativa, né? Esse tipo de narrativa sempre apresenta um enigma a ser desvendado, né? Então ele tem uma característica muito própria, que é ter um enigma para ser desvendado durante a narrativa. E apresenta personagens características desse tipo de conto, né? Geralmente tem um investigador, um criminoso, a vítima, os suspeitos, certo? Então, o investigador geralmente é aquele detetive sagaz, esperto. E quando a gente fala nisso, logo vem à mente quem? Sherlock Holmes. Isso! O maravilhoso Conan Doyle, com seu personagem maravilhoso Sherlock Holmes. Mas você sabia que o Sherlock Holmes foi inspirado
na verdade, em um personagem do Edgar Allan Poe. O Dupin. Sim, o Dupin. É aquele que a gente leu lá na Carta Roubada. Então fique atento, hein? Personagens nas histórias, nos contos famosos, eles inspiram outros contos e outras escritas. E acabam se tornando contos atemporais. Por quê? Porque são lidos no dia de hoje com a mesma intensidade. Quem gosta de conto policial, de mistério, de crimes a serem desvendados, geralmente se apaixona por esse tipo de conto e segue aí uma linha de leitura maravilhosa. Eu, particularmente, adoro. Não sei vocês, mas quem não gosta muito acaba ficando curioso em ler até o fim, porque é muito gostoso. Pensando um pouquinho a respeito disso, né? Gostaria que vocês pensassem assim. Quando a gente faz a leitura de um conto policial, é necessário ler do início ao fim, sem pausa alguma, para logo desvendar o mistério e saber quem é o vilão da história, quem foi que cometeu o crime? Ou será que seria interessante fazer umas pequenas pausas? Lembra da nossa dinâmica da aula na sala? Quando nós lemos a Carta Roubada, muitas pausas foram feitas. Importante que vocês pensem um pouquinho durante a leitura de qualquer tipo de conto. Não é só texto dissertativo, informativo e outros modelos de texto que acabam levando você à reflexão, não. Qualquer narrativa pede que você pare, analise, use as premissas, faça inferência de acordo com o seu conhecimento de mundo e a sua bagagem cultural, para tentar trabalhar a sua imaginação e a sua criatividade antes de terminar a leitura do texto. Combinado? Já fizeram um exercício sobre isso? A professora Patrícia termina a correção com vocês em sala de aula. Grande beijo. Beijo no nariz para ficar feliz. Tchau!